de entrevistas de hoje. E uma das nossas descobertas, ou quando começámos a fazer esta cronologia, começámos a descobrir a história da sociedade, foi o facto deste edifício, que foi inaugurado faz 2 semanas, 100 anos, ser também palco de performances teatrais e de grupos de teatro. Iria convidá-lo a partilhar um pouco connosco. A primeira memória que eu tenho deste edifício é no início da campanha eleitoral para a presidência, quando foi aqui feita uma exposição do próprio artista candidato, ou para a angariação de fundos. Eu tinha 9 anos, vim com o meu pai, Arlindo Vicente. Arlindo Vicente era um advogado de província que pintava também, candidatou-se à presidência da República. O meu pai hesitava entre apoiar este senhor que era advogado e ele respeitava, ou apoiar um general que ele não gostava das tropas. Essa hesitação caiu cedo, porque o Arlindo Vicente renunciou a favor do Humberto Delgado, mas foi a primeira ideia que eu tive aqui, ver muita gente. Agora penso que terá sido uma amostra para a angariação de fundos para a campanha. Para mim, esta casa foi sempre o sítio desses acontecimentos durante muito tempo. Vi aqui muito as sessões de cinema na sala lá de cima, organizadas pelo ABC, com os filmes que estavam disponíveis nas embaixadas. Vi aqui a Louisiana Story pela primeira e 6ª vez, com certeza, porque eram sempre os mesmos filmes. Vi os filmes de arte que muito me influenciaram, do Luciano Emer, que eram sempre passados também aqui. E, para mim, durante estes anos de formação, que vão, digamos, de 64 até 70, esta era a casa dos grandes acontecimentos culturais. Lembro-me de colóquios na sala grande, lembro de uma intervenção que demorou para aí 2h30 do Vitorino Magalhães Coutinho, extraordinária, com toda a retórica que eu julgava que já não existia, do século XVIII, não me lembro do colóquio. Lembro que as associações ou associações de estudantes organizavam aqui várias coisas, como um colóquio em que eu participei sobre a cultura pop, que eu saberia disso aos 18 anos, mas sei que fiz uma conferência aos 18 anos sobre o pop, 69, 70, e lembro-me de acontecimentos marcantes fora do âmbito estrito das belas artes. Ou seja, foi aqui que se começaram a ver umas exposições que tinham a ver com design, com moda, a famosa A Ordem da Flor em 67. Foi ali fora que eu conheci pessoas ligadas ao design, como o Sena da Silva, como o Conceição Silva, que nessa altura dirigia, estava aqui. Isto expandia-se para além das belas artes. Aqui fazia-se muito aquelas grandes coletivas que eu vinha ver regularmente, mas também se fazia uma série de exposições históricas, que essa eu era ferrenho, que eram as gravuras do Rembrandt, organizadas pelo Fernando Rau, as gravuras do Goya, fotografia, Bill Brandt, nunca mais me esqueci, de uma grande exposição de Bill Brandt aqui. Isto para um miúdo de 17, 18 anos que frequentava a música clássica no Tivoli, aborrou-se para comprar livros, o Café Pilar para conversar com o Rui Mário Gonçalves, e com outro, com o Herberto, não sei o quê, que este era um sítio para onde eu passava permanentemente durante estes anos de iniciação. A pouco e pouco comecei a ver mais pintura nas galerias que começavam a fazer-se por estes anos nas traseiras das livrarias, Diário Notícias, Divulgação, 111, e desde deixou de ser o sítio para eu vir ver as belas artes, exceto naquelas coletivas de grandes acontecimentos, o Prémio Aica. Ao mesmo tempo, isto era um sítio de tal forma de encontros que era natural. Vimos aqui falar, não podemos aí apresentar um espetáculo. E o segundo espetáculo, dirigido por Luís Miguel Sintra, já não éramos universitários. Tínhamos feito um espetáculo, tinha tido um grande êxito chamado Anfitrião. No segundo, tomámos conta, estávamos para tomar conta de uma cooperativa, porque os nossos ideais, chamemos luxemburguistas, tinham interesse no trabalho cooperativo, chamava-se a cooperativa, com grande memória dos tempos da resistência à República, Ateneu Cooperativo de Lisboa. Era um grupo de pessoas, digamos, ligados à ala católica luxemburguista, Luís Delgado Matos, Eduardo Dionísio, que tentámos formar essa cooperativa, que a única secção que funcionou foi o teatro. Todo o resto, as edições, a política, não sei o que, zangaram-se todos, porque uns eram mais próximos do PC, os outros não. Nós tínhamos que fazer teatro. O teatro tem datas marcadas, tínhamos que estrear, mas que sítio? Aqui. Eram 3 entremeses de Cervantes, e foi, a meu ver, um dos melhores espetáculos que o Luís Miguel fez.
que teve aquela maldição do segundo espetáculo. A crítica não gostou porque não era igual ao primeiro. Eu gostei porque não era igual ao primeiro. E dali nasceu o terceiro espetáculo que esta equipa veio a fazer, já será o Misantropo Molière na fundação de uma companhia profissional. Mas fazíamos aqui. Também aqui tinha havido, nos anos 40, 50, muitos recitais de poesia, um deles particularmente marcante para a história das artes plásticas, a história da literatura, foi aqui pela primeira vez que Manuela Porto, atriz original, intelectual, recitou a Ode Marítima. Numa sessão em que, aos 12 anos, 13, 14, o Fernando Lemos assistiu. Ouviu a história, vai haver um recital poético, eu não sabia o que isso era, e a descrição dele é muito engraçada, chegou ali à porta, viu umas senhoras que pareciam que iam à missa, todas vestidas de preto, entrou e ouviu aquelas palavras que o deslumbraram e que marcaram a vida dele. Ele descia ali da rua do Salão Rato, vinha para aqui e marcaram a vida dele. Portanto, este para mim foi sempre um sítio mais de debate, encontro, acontecimentos e, por exemplo, para mim a data marcante é a exposição depois do modernismo, porque também é a afirmação, é um espaço de afirmações de grupo, mais do que da rotina das vidas, é a afirmação das gerais, é a afirmação do depois do modernismo. São acontecimentos sociais que têm intervenção na vida da sociedade. Nesse sentido, houve aqui vários. Eu sei que o grupo de Direito, grupo de estudantes da Faculdade de Direito, dirigido pelo Gutkin, que está na origem do Teatro da Comuna, veio aqui fazer também, por essa altura, o Melim 4, que era um espetáculo em performance, que está na origem dos trabalhos que depois o João Mota vai dirigir nos primeiros anos da Comuna. Nós éramos exatamente o oposto. Queríamos clássicos, com vivacidade e leveza, Cervantes, queríamos uma certa memória do teatro popular, portanto era o oposto na linha, mas convergíamos naqueles meses aqui que era a nossa casa, naturalmente a nossa casa. Porque era a casa dos debates. E mesmo a exposição, como depois do modernismo, é a provocação de um debate. E isso era que eu gostava de sentir bem aqui, nesta casa. E nesse sentido era a memória dos espetáculos performativos que vem desde os anos 40. O grupo da Manuela Porto fez aqui muitas coisas relacionadas com o Lopes Graça, o Couto Lopes Graça cantava, e eles faziam os entrevistas, depois mudaram-se, imaginem, para a cantina da Faculdade de Ciências, onde agora eu estou, teatro chamado Teatro da Politécnica. Portanto, andando na pegada destas pessoas mais antigas. Espaço de debate. Começamos a absorver uma quantidade esmagadora de informação. Não, mas essa ideia de espaço de debate é central. Era central aqui na sociedade. Espaço de debate e de convívio. Ali na entrada para as aulas, do outro lado, era o espaço do convívio entre um jovem, 18, 17, 18 anos, e os grandes artistas que eu já respeitava, já sabia o nome, mas que encontrava ali e ficávamos a conversar com o Sá Nogueira, que era muitíssimo afável, era um homem muito caloroso, afável e que gostava, não é apenas de ensinar, gostava de conversar. E ficávamos ali, meia horita, 3/4 de hora, o Sena da Silva, que eu conhecia bem por outros meios, mas também ficava sempre. Era um espaço de conversa em pé, não era sentados à mesa de café, porque, tal como hoje, não havia cafés aqui ao pé, a não ser o Pilar, um bocadinho mais longe. Esse espaço de convívio era muito agradável, fim de tarde, que eu me lembro. O Rui Mário, de certeza, mas o Rui Mário eu conhecia-o da Buchholz, e, portanto, era o outro caminho inverso. Ia daqui ao Pilar, eu vinha do Pilar até aqui. E era curioso, porque eram pessoas que teriam aqui 15 anos mais do que eu, 20 alguns, mas que ouviam as minhas nossas, porque eu nem sei se eram minhas, mas era um grupo de que andava a tentar mexer. Tudo isto. Isso é importante. Quer os acontecimentos sociais, quer os acontecimentos artísticos, muito acompanhados por uma imprensa atenta. Havia, lá na minha casa, os meus pais compravam o Teatro de Lisboa, tinha suplementos culturais que eram atentos ao que acontecia aqui na sociedade. Portanto, eu lá em casa, à hora de jantar, sabia o que é que aqui se ia passar. Havia um jornal que eu comprava semanalmente, à quarta-feira, o Jornal de Letras e Artes, que era particularmente atento
a estes acontecimentos. Portanto, eu tinha informação que eu agora não tenho. Qual é o teu olhar? Quer dizer, passar estes anos todos, não é? Essas as referências que estás a pôr são sempre referências quase que, quer dizer, à parte depois do modernismo, é 83, mas digamos que não é o fulcro desse entusiasmo, dessa fervilhade de coisas, não é? E começaste precisamente com a referência a Humberto Delgado, não é? Essas reuniões políticas, não é? E, portanto, qual é o panorama, quer dizer, como é que é a sociedade agora das belas artes, como é que poderias não classificar, mas como é que ela andou? Eu estou a fazer assim, não é assim, mas não queria fazer assim, queria fazer. Não te sei dizer, porque não conheço o suficiente, só que o facto da Gulbenkian ter aqui feito a sua primeira exposição, mas depois ter encontrado o local próprio, vocês começa a associar. O CEP encontrou o vosso espaço, ou o espaço ao vosso lado. Portanto, começa há muito daqui irradiou muita coisa. O que veio parar aqui já foi menos do que aquilo que aconteceu lá fora. Comigo também. Para eu ver, provavelmente as pessoas 10 anos mais velhas do que eu, para verem pintura sua contemporânea, vinham aqui ver. Eu já ia às galerias semi-comerciais, nas traseiras das livrarias, porque foi a mutação. Repare, estou a falar dos anos 67 a 70, quando quando acontecem tantas e de tão grande qualidade exposições nas traseiras das livrarias. Antes ainda de haver o boom. Mas aqui, para mim, ficou como a casa do debate. Perfeitamente. E essa é, de facto, a situação, para mim, que se preservou, independentemente dos altos e baixos e das boas e más posições, é que a imagem que perante uma determinada cultura, ou perante um extrato de gente que se interessa pela cultura, o que ficou foi que é um espaço onde tudo pode acontecer e em que não há, digamos, uma linha que a bastardasse, digamos. É uma casa da cultura. E nesse sentido, da discussão. Isso não perdeu. Isso eu acho que não perdeu. Sim, Isso para mim mantém-se, ontem também focámos isso, mantém-se como uma qualidade distintiva de todas as outras instituições ali. Exatamente. Isso aí é completamente distinto. É mesmo a casa onde se afirmavam coisas, como as gerais se afirmava o neorrealismo, depois do modernismo se afirmava, e se debatia, portanto, era o lugar. Mas repara, exposições marcantes aqui não são só de belas artes. A exposição que a Maria Lamas organiza sobre os livros escritos por mulheres, que é organizada aqui. Sim. Portanto, são coisas que ultrapassam o campo propriamente dito das belas artes. São grandes acontecimentos sociais. São 15 dias que ela só pôde expor uma semana, creio eu. Mas foi um corrupio de gente para ver capas de livros com o nome de Virginia Woolf, Catherine Mansfield, de que as mulheres também não bordavam só. Mas a Ordem da Flor é a mesma coisa, é a afirmação muito ingênua de que há um movimento pacifista pelo mundo, é de 67. Portanto, são coisas que têm mais a ver com movimentos sociais, na minha memória, do que com movimentos estritamente artísticos. Isso tem graça. É um sítio dessa ampliação dos acontecimentos. O grupo da Natália Correia tinha aqui importantes acontecimentos, como o aplaudiómetro do Ribeiro de Melo, em que recitavam poesias e ele, quando recitava, se tivesse mais minutos de palmas, ganhava. Não tinha mais. E que provocou uma cena pancada com o Francisco de Sousa Tavares. É uma coisa que estava completamente fora da cronologia. Esse o aplaudiómetro do Fernando Ribeiro de Melo, que era uma espécie de provocador, brilhante, inteligente, e das edições Afrodite, com grandes saídos, com a polícia, e que era uma espécie, para nós, era o Dalí português, era assim, amalucado, fazia provocações entre o Monte Carlo e a sociedade, e muito do grupo da Natália. Portanto, chegava o grupo da Natália Correia, imperial, e dominava a cena. E era essa graça que este lugar tinha, mais, digo eu, de acontecimentos da sociedade,
do que do lugar das artes. Desse ponto de vista, é paradoxalmente, porque tudo é paradoxo aqui, provavelmente, um lugar excêntrico. E hoje será talvez estando no centro também um lugar excêntrico do ponto de vista geográfico do mapa mental da cidade, não é? Só às 4 da manhã que isto agora é cêntrico, com os Lamborghinis que estão ali parados à frente e os Ferraris. Mas estamos na Via Véneto. Na Via Véneto do Fellini, da Doce Vida. Mas é às 3 da manhã, 4 da manhã naqueles restaurantes. Os tiros no pé. Tiros no pé! Aqui também houve vários tiros no pé, mas sem bala. Mas, portanto, este conhecimento também é, repara, eu frequento isto na direção de Conceição Silva. E, portanto, na transformação das belas artes naquilo que se chamaria artes aplicadas, no gosto pelo desenho, no gosto pela joalharia, no gosto por artes chamadas menores, é o que eu encontro, é o que me aparece aqui, enquanto as belas artes passam para as galerias das livrarias. Portanto, as artes gráficas têm aqui uma influência marcante. As exposições de fotografias, eu creio que terá sido uma das primeiras exposições grandes de fotografia, essa do Bill Brandt. Ao mesmo tempo que a memória histórica, gravuras do Rembrandt, gravuras do Goya, foi a primeira vez que eu vi que Jacques Callot foi aqui numa exposição do RAW, as associações com as cooperativas existentes, porque este era o espaço de todas as associações estudantes, a cooperativa dos gravadores portugueses, todas as associações encontravam uma plataforma aqui, mutável e não dogmática, de se irem apresentando e referenciando. É engraçado, porque sei que vi peças de artistas que eu tenho conhecido, como por exemplo o Ângelo, vi peças aqui, mas não me lembro. Aquilo que eu me lembro é de ver esses acontecimentos, não me lembro das obras. Eu fiquei agora surpreendidíssimo desta peça da Ana Vieira, que serve de catálogo, ter estado numa exposição que eu vi. Sei a peça, conheço, até filmei, mas não me lembro dela. Me lembro aquilo que me ofusca os acontecimentos sociais, programáticos que aconteceram aqui. O conjunto, digamos, não? Muito bem, Jorge. Acho que chegámos até no nosso tempo. Mas embora. troca a cadeira com a Pedro. Obrigado.